Conto de hoje, Falas Amargas, retirado do livro Assombro, Chuck Palahniuk. Desde que ele sentou, nós tentamos explicar. Não permitimos homens. Aqui é um espaço seguro só para mulheres. O propósito do nosso grupo é nutrir e equipar as mulheres com uma sensação de privacidade. Permitir que as mulheres falem livremente, sem serem questionadas ou julgadas. Precisamos excluir os homens porque eles inibem as mulheres. A energia masculina intimida e humilha as mulheres. Para os homens, a mulher é uma virgem ou uma vagabunda, uma mãe ou uma piranha. Quando pedimos que ele saia, é claro que ele finge não entender e pede para ser chamado de Miranda. Nós respeitamos o desejo e a escolha dele, além do esforço feito para conseguir uma aparência física feminina, mas lhe informamos de forma gentil e delicada que este espaço é só para mulheres nascidas mulheres. Ele nasceu Miranda Joyce Williams. Dizendo isso, ele abre rapidamente uma pequena carteira rosada, feita de pele de lagarto, e tira sua carteira de motorista. Com uma comprida unha rosada, empurra a carteira sobre a mesa, apontando para a letra F na categoria do sexo. Nós explicamos que o Estado pode reconhecer o novo género dele, mas que nós preferimos não fazer isso. Muitas das nossas companheiras sofreram traumas infantis relacionados a homens. Elas temem ficar reduzidas a seus corpos, ser usadas como objetos. Essas são questões que ele nunca poderia entender, por ter nascido homem. Eu nasci mulher, insiste ele. Você pode nos mostrar a sua certidão de nascimento? Pede alguém do grupo. É claro, Miranda responde. Você está menstruando? Outra pessoa pergunta. No momento, não. Ele mexe no lenço com as cores do arco-íris enrolado em torno do seu pescoço. Torce e puxa o lenço. O gesto parece uma caricatura do comportamento nervoso feminino. Brinca com o lenço cintilante, que envolve seus ombros, deixando o tecido cair sobre as costas e pender dos cotovelos. Penteia com os dedos as longas franjas em cada extremidade. Puxa o lenço um pouco para um lado e depois para o outro. Cruza as pernas, pondo um joelho sobre o outro. Depois passa o joelho de baixo para cima. Dobra o casaco de peles no seu ombro. Vira o casaco, alisa a pele com a palma da mão, unindo as unhas esmaltadas em tom rosado, brilhantes como joias. Os lábios, os sapatos, a bolsa, as unhas e a pulseira do relógio, tudo nele é tão rosado e meigo quanto o cu de uma ruiva. O que adianta isso, cacete? Diz alguém do grupo que se levanta com um olhar irritado. Enfiando o tricô e a garrafa de água na bolsa, ela continua. Passa a semana inteira esperando a hora de vir aqui. Agora a coisa já era. Miranda fica simplesmente sentado ali, com os olhos meio encobertos por cílios grossos e compridos. Seus olhos flutuam em piscinas de sombra azul esverdeada. Ele passa mais batom em cima de batom, blush em cima de blush, rímel em cima de rímel. A blusa degotada mal cobre o peito. A seda rosada parece pendurada nas pontas dos dois mamilos. Cada seio é quase do tamanho do rosto dele. Parecem dois balões saltando das costelas bronzeadas. A barriga à mostra, rígida e bronzeada, é uma barriga masculina. Ele é uma fantasia completa, uma boneca sexual, o tipo de mulher que somente um homem viraria. Miranda diz que esperava um pouco mais de ação. Nós simplesmente olhamos para ele. Esse tal de Miranda não passa de um bobo. Consegue juntar todas as fantasias masculinas numa espécie de monstro, dando vida a um Frankenstein feito de estereotipos. Tem seios perfeitos, grandes e arredondados, coxas longas e musculosas, uma boca com lábios arrebitados e cobertos de batom, uma saia de couro rosado, tão curta e justa que só pode servir para fazer sexo. Ele fala com a voz ofegante de uma menina, ou de uma jovem atriz de cinema.
sempre soltando muito ar e pouco som. É o tipo de voz sussurrante que as revistas femininas ensinam as meninas a utilizar, a fim de obrigar os homens a se aproximar para escutar. Nós simplesmente ficamos sentadas ali, sem falar ou compartilhar coisa alguma. Ninguém consegue ser sincera, sabendo que há um pênis embaixo da mesa. Mesmo entre cartazes de Frida Kahlo e Georgia O'Keeffe, velas de maçã e canela ou o gato de pelo de algodão da livraria. Tá legal, então eu começo, diz Miranda, com seu cabelo oxigenado penteado para cima. Lancado e preso com grampos, Miranda se apaixonou perdidamente por um jovem vendedor que conheceu no trabalho. Mas o sujeito não corresponde ao flerte. Ele é um gatinho lindo, de cabelo sempre com gel, que dirige um Porsche. É casado, mas Miranda sente que existe uma atração animal por parte dele. E conta, um dia depois do expediente ele veio e colocou a mão. Todas nós só ficamos olhando. O cara colocou a mão no braço de Miranda e sugeriu que eles fossem beber alguma coisa. Os braços da Miranda são magros, bronzeados e musculados sem gordura alguma, lisos como se fossem de plástico bege. Ele dá uma risadinha. Miranda realmente dá risadinhas. Ele revira os olhos para o teto e conta que o jovem vendedor foi dirigido até um bar muito escuro. O tipo de bar frequentado por quem não deseja ser visto. É o tipo de discurso de um macho. Coisas sobre mim, a noite toda. Nós nos reunimos aqui para fugir dos homens, fugir dos maridos que vivem largando meias sujas pela casa, de maridos que batem em nós e depois nos traem, de pais decepcionados por não sermos meninos, de padrastos que vivem nos apalpando, de irmãs que nos imprimem, de chefes, padres, guardas de trânsito, médicos. Quase nunca permitimos discussões entre nós, mas alguém do grupo chama Miranda. E Miranda para de tagarelar. Nós dizemos a ele que todo o processo de conscientização brota da queixa, daquilo que é chamado de seção puta. Na China comunista, durante os anos posteriores à Revolução Maióstica, a permissão para que as pessoas se queixassem do passado desempenhou um papel importante na construção de uma cultura nova. Logo no início, quanto mais as pessoas se queixavam, pior parecia o passado. Ao desabafar, porém, as pessoas começavam a superar o passado. Ao putando sem parar, elas podiam esvaziar a dramaticidade das suas próprias histórias horrorosas. Chegavam a se entediar. Só então conseguiam aceitar uma história nova para suas vidas e avançar. É por isso que toda quarta-feira à noite nós nos reunimos aqui, nesta sala sem janelas, nos fundos de uma livraria, e sentamos em cadeiras metálicas dobráveis em torno de uma grande mesa quadrada. A Revolução chamava isso de falas amargas. Miranda dá de ombros, ergue as sobrancelhas, abana a cabeça e diz que não tem história horrorosa alguma para contar. Depois suspira e sorri pestanejando. Então, não queremos você aqui, diz alguém do grupo. Todo dia aparece essa ideia de mulheres robotizadas perfeitas, criadas por homens para seu próprio prazer. As mulheres mais belas que vemos em público não são reais. São apenas homens perpetuando seu estereotipo pervertido de mulheres. Essa é a história mais velha do mundo. Há um pênis em cada página das revistas femininas, para quem sabe onde procurar. Miranda diz que não somos muito receptivas. E alguém responde: você não é mulher. Nós nos reunimos num espaço seguro, franqueado apenas às mulheres nos fundos da Cooperativa Feminina de Livros. Do jeito algum que teremos nosso espaço poluído pela opressiva energia fálica Yang. Ser mulher é algo especial, é sagrado. Isso aqui não é simplesmente um clube em que você pode entrar. Ninguém pode receber uma injeção de estrogênio e aparecer aqui do nada. Você precisa apenas de uma leve geral para simbolizar, diz Miranda. Os homens simplesmente não entendem. Ser mulher não é só usar maquiagem e saltos altos.
Esse tipo de mímica sexual de papeigada de géneros é o pior insulto que existe. Os homens acham que para virar uma irmã só precisam passar batom e cortar o pau. Uma de nós levanta da cadeira, outra também levanta e as duas começam a rodear a mesa. O que elas estão planejando? Miranda pergunta. Uma terceira se ergue e diz, uma grande geral. Miranda enfia as unhas rosadas na bolsa. Tira de lá um aerosol de pimenta e diz que não tem medo de usar aquilo. Depois coloca um apito prateado especial para estupros entre os lábios rosados. Mas um integrante do grupo rodeia a mesa e se aproxima dele, que mantém a mão pálida agarrada ao aerosol de pimenta. Então, uma de nós propõe. Vamos ver os seus peitos. Não temos líder no nosso grupo. As regras do processo de conscientização não permitem discussões entre nós. Ninguém pode questionar a experiência da outra integrante. Cada uma tem sua vez de falar. Miranda abre a boca e deixa cair o apito prateado, especial para estupros. Inflados com cologênio, seus lábios, Paris, parecem formar o biquinho de uma modelo falando ui. Vocês só podem estar brincando, comenta Miranda. É típico dos homens querer todas as vantagens de ser uma mulher, mas nenhuma das sacanagens. Não é verdade, mostre para nós, uma outra integrante diz. Somos todas mulheres aqui, já vimos muitos peitos. Alguém que está perto estende a mão para o botão superior da blusa rosada de Miranda. A blusa é feita de seda cor-de-rosa, esticada sobre os seios. Está enrolada para mostrar o estômago liso e rígido, formando dobras acima do cinto da saia. O cinto rosado feito de couro de lagarto é do tamanho de uma coleira de cachorro. Uma das suas mãos rosadas afasta a mulher com um tapa. Quando ninguém mais se mexe, Miranda solta um pequeno suspiro. Enquanto olhamos, ele mesmo abre o botão superior. Suas unhas cor-de-rosa descem e abrem o seguinte. E depois o próximo, ele também fica olhando para nós, encarando uma mulher após a outra, até desabotoar tudo e a blusa se abrir. Lá dentro vê-se um sutiã rosado, bordado com rosas e debruado com rendas. A pele dele é tão rosada que parece retocada, como nas páginas centrais de uma revista, sem as verrugas, os pelos ou as picadas de inseto vermelhas que vemos em pele verdadeira. Em torno do pescoço, um colar de pérolas aponta diretamente para o sulco, entre os seios grande, como um rego entre nádegas. O sutiã é do tipo que se prende pela frente. Miranda espera um instante, segurando o gancho e olhando para todas nós. Quantas injeções de estrogênio você precisa tomar para manter essa prateleira tão grande no seu corpo? Alguém do grupo pergunta. Uma outra companheira assobia. O restante do grupo sussurra em conjunto. Os seios são perfeitos demais. Ambos têm o mesmo tamanho e não estão excessivamente separados. Parecem ter sido fabricados. As unhas rosadas giram e o sutiã se abre, mas os seios permanecem empinados, firmes e redondos, com os mamilos apontando para o teto. Exatamente os dois seios que um homem escolheria. Alguém que está perto estende a mão, agarra um dos seios e alisa o mamilo. Vocês todas precisam sentir isto. Meu Deus, é tão nojento. Comenta a mulher, apertando, soltando e apertando novamente o seio. Parece, sei lá, massa de pão. Miranda se conteve para fingir, empinando o corpo sobre a cadeira. A mulher que agarrou o peito dele, porém, aperta os dedos, com força e diz: Não faça isso. Eu bem que gostaria de ter uns melões bonitos assim. E uma outra comenta: Aquilo só pode ser silicone. E uma outra mão se enfia dentro da blusa aberta e agarra o segundo seio, empurrando a carne para cima, junto do colar de pérolas, a fim de procurar uma cicatriz cirúrgica embaixo. Miranda fica sentado ali, com os braços ainda dobrados à altura dos cotovelos e cada mão segurando metade do sutiã rosado enquanto nós procuramos. Depois ele começa a unir o sutiã novamente para fechar as coisas de volta lá dentro. Alguém que continua palpando um peitinho, porém diz: Ainda não. A carteira de motorista permanece na mesa à nossa frente,
com um grande F impresso debaixo de sexo. Peitões falsos não provam coisa alguma, uma integrante do grupo afirma. Os do meu marido são maiores ainda, uma outra diz. Várias mãos surgem por trás de Miranda, arrancando o lenço dos ombros, puxando a blusa rosada para baixo até tirá-la dos braços dele. Com uma pele tão reluzente quanto os brincos de pérola que ostenta em cada orelha e os mamilos rosados feita a bolsa de cor de lagarto, ele deixa tudo acontecer. Alguém joga a blusa num canto da sala. Vamos ver a sua xoxota. Uma outra pessoa propõe. Não, diz Miranda. É óbvio, esse puto, coitado, triste e desorientado está nos usando. Assim como um masoquista provoca um sádico. Assim como um criminoso deseja ser pego. Miranda está louco por isso. Foi por esse motivo que ele apareceu aqui. É por essa razão que ele está vestido assim, sabendo que uma mini saia curta e melões daqueles levam uma mulher de verdade à loucura. Nesse caso não significa sim, significa sim, por favor. Significa batam em mim. Vocês estão cometendo um grande erro, diz Miranda, e todo mundo ri. Dizemos que o processo de conscientização exige conhecer a nossa genitália. Em outras reuniões nossas trouxemos espelhos de mão e nos agachamos sobre eles. Todas nós já compartilhamos um especulinho e estudamos a diferença entre o colo do útero de uma virgem e de uma mãe. Palestrantes da cooperativa de saúde feminina vieram aqui demonstrar que uma cânula de Kerman era útil para expirar os restos de um aborto mal feito. Tudo isso bem em cima dessa mesa da cadeira. Juntas nós já compramos brinquedos sexuais e estudamos o ponto G. Depois de alguns empurrões, Miranda sobe na mesa e fica de quatro. Mesmo assim, seus seios permanecem redondos e sólidos, sem cair ou murchar. 15 centímetros de zíper, e a saia desliza pela mão da magricela. Miranda usa meia calça, o que só comprova que ele não é uma mulher de verdade. Todas as mulheres do nosso grupo se entreolham. Diante de nós há um homem obedecendo a ordens. Algumas de nós foram molestadas, outras curradas. Todas nós já fomos examinadas, apalpadas e despidas por olhos masculinos. Agora é a nossa vez, e nem sabemos por onde começar. Alguém puxa a meia calça para baixo, revelando a bunda dele, e outra pessoa ordena: arqueia as costas. Ninguém se surpreende com a vagina de Miranda. A pele é frazida demais. Tem um aspecto daquelas flores molhadas que os editores fotográficos da Playboy ou da Hustler lutam tanto para obter. Mas a carne não parece macia o suficiente e a cor é pálida demais, nem rosada nem marrom claro. É tecido de cicatrizes cirúrgicas, com os pelos pubianos aparados e depilados até formar uma linha fina. Perfumada sem a aparência que uma xoxota deve ter. Quanto mais olhamos, mais certeza temos de que aquilo não é real. Alguém catuca Miranda com a chave de um carro. Jamais um dedo. Alguém catuca as dobras daquela pele e diz: espero que você não tenha pago muito por isso. Uma outra integrante do grupo diz que deveríamos medir a profundidade daquilo. Seja lá o que ele for, Miranda está chorando. Entrega seu pequeno drama. A sombra dos olhos e o blush se misturam à base de maquiagem, escorrendo pelas bochechas até os cantos da boca. Ele quase está nu, com a meia calça esticada entre os tornozelos acima dos elegantes sandálias douradas de salto alto. A blusa se foi, e o cor-de-rosa sutiã rendando o pente aberto dos seus ombros. Os seios firmes e redondos estremecem a cada soluço que ele dá sobre a mesa da reunião. O casaco de pele jaz no chão, chutado para um canto. O penteado do cabelo loiro está se desfazendo. Essa é a pequena história horrorosa dele. Alguém manda Miranda calar a boca e se virar. Um de nós agarra o tornozelo dele. Uma segunda agarra o outro tornozelo. As duas torcem as pernas de Miranda, até ele soltar um grito curto e se virar. Já de costas, seus pés estão amplamente separados com cada sandália, dourada agarrada por um par de mãos diferentes. Isso não é uma mulher. É algo que talvez um marciano criasse, caso só houvesse visto mulheres na revista Cosmopolitan. Nós comentamos que clitóris deve ser o pênis reduzido.
Alguém explica que a cavidade vaginal artificial é só o pênis estripado e dobrado para dentro, com um trecho do intestino inferior, que produz muco, acrescentando para dar profundidade. No lugar onde o colo do útero deveria estar, eles usam uma pele que restou do saco escrotal vazio. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, alguém cita. Uma de nós tira da bolsa uma pequena lanterna. Preciso ver isso. Tanto escândalo só prova que ele nunca passou por um exame pélvico, uma outra diz. Pensando bem, elas deveriam simplesmente ter ido para casa. É tudo uma questão de conscientização política, até alguém se machucar. Mas elas se reúnem ali, semana após semana, reclamando porque alguém não conseguia algum emprego, porque alguém vivia presa sobre um teto de vidro, porque alguém sentia seus seios desnudados pelo olhar dos frentistas e operários. Elas só faziam falar, mas agora finalmente tinham uma chance de se vingar. É como se fosse um exercício para estimular o espírito de equipa. Por que ele está aqui? É um espião? Perguntam elas. Os pesquisadores dizem que as mulheres ganham apenas 60% do que os homens ganham para fazer tarefas iguais, pois esse sujeito ganha toda essa grana a mais e torra tudo assim. Com maquiagem e peitos plastificados, qualquer mulher de verdade vai ter estrias, cabelos grisalhos, coxas cheias de celulite. O que ele esperava encontrar aqui? Perguntam elas. Uma de nós enfia os dedos lá dentro, outra segura e empurra a lanterna. Ele esperava encontrar uma gangue de sapatonas, com ódio de homem, reunidas para uma esfregação de carpete frenética, e de água o corpo inteiro. A pequena lâmpada halogénica da lanterna deve estar quente, porque ele começa a gemer, contorcendo-se tanto que precisa ser agarrado por todas, a fim de abrir as pernas e permitir o exame. Parece o quê? Alguém pergunta. As outras esperam sua vez. Quase coberto pelo grupo, Miranda continua se contorcendo. Sobre a mesa, o colar se rompe e as pérolas saem rolando por toda a parte. Os prendedores se soltam do cabelo. Seus seios balançam e oscilam, feito 2 montes de gelatina. Alguém belisca um dos mamilos, torcendo a ponta. Sacude isso, sacana! Só queremos ver onde você pôs seus colhões, sua puta! Uma outra diz. É uma justaposição interessante. Uma relação de poder sociopolítico fascinante. E estar completamente vestida e examinar uma pessoa agarrada nua, a não ser pelos sapatos de salto alto e joias. As 2 mulheres que estão cavicando entre as pernas dele param. Esperem, alguém diz. Façam com que ele fique parado. Ordena a que está segurando a lanterna. Ela enfia a lâmpada mais profundamente e pergunta. Era isso que você queria que acontecesse? De pernas abertas sobre a mesa, Miranda soluça tentando juntar os joelhos, rolar de lado e se encolher feito uma bola. Miranda soluça. Não, por favor, parem. Isso dói. Isso dói! Ui, vocês estão me machucando. A mulher da lâmpada fica bastante tempo examinando, aguçando o olhar com a testa franzida, girando e enfiando a lanterna, depois endireita o corpo e a testa. As pilhas pifaram. Ela avulta sobre Miranda, olhando para o corpo dele, com as pernas ainda abertas à sua frente. Percebe a mesa manchada de maquiagem e lágrimas. Vê as pérolas espalhadas pelo chão e manda todas largar em Miranda. Engole em seco, percorrendo com o olhar o corpo sobre a mesa. Depois manda Miranda se levantar e se vestir. Se vestir e ir embora e não voltar. Talvez a lanterna esteja só desligada, diz alguém. Posso dar uma olhada? Não, a mulher aguarda a lanterna na bolsa. O que você viu? Alguém pergunta. Nós vimos o que queríamos ver, diz a mulher. Todas nós. O que acaba de acontecer aqui? Como chegamos a esse ponto? A mulher da lanterna pergunta. Desde o instante em que ele sentou, nós tentamos explicar. Não permitimos homens. Esse é um lugar seguro, apenas para mulheres.
o objetivo do nosso grupo. Fim.